Cumprimento meus amados irmãos do Facebook, do Instagram, da AD Jerusalém, nossa web rádio, do Face, do Instagram e do YouTube, em nome de Jesus. Hoje nós temos o apoio da imobiliária Lopes Sanches, que está situada Avenida Utinga, 1133, Utinga, Santo André. E o seu site é o www.sanches.lopes.com.br. Faça um contato conosco, conheça as novidades que temos para vendas e locação. E pela padaria Belém, Casa do Pão, a primeira padaria evangélica da região, que está na Avenida Utinga, 964, Utinga, Santo André, São Paulo. Aí procura o irmão José ou a irmã Maria lá na padaria e serão bem-vindos em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos falar, ainda falando sobre o vencedor, para que possais andar, A Bíblia Sagrada relata-nos no livro de Êxodo que quando o povo de Israel estava sedento no deserto, Moisés, de acordo com a orientação do Altíssimo, feriu uma rocha e dela brotou água. O que podemos aprender com essas e tantas outras passagens bíblicas? Que as coisas impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Quando tomamos posse da promessa de Deus, qualquer situação adversa é transformada, pois o Pai declara na sua palavra que ela não volta vazia. Você pode ter certeza que o Todo-Poderoso não falha. Aquilo que promete, Ele cumpre. Leamos o que a Sagrada Escritura afirma em Colossenses, Vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de Colossenses, que ele nos diz, o capítulo 1, versículo 3, ele nos diz: graça te damos, a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho. Oh, glória! Que já chegou a vós em todo o mundo este Evangelho, vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Mas tem que conhecer a graça de Deus de verdade mesmo, buscar nele a verdade. Aprendeste isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e também nos declarou o vosso amor ao Espírito. E vamos agora ao versículo 12, nós lemos até o 8, vamos ao 12. Versículo 2 diz, 12, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amados, Deus nos tirou das trevas, do mundão, e nos colocou aos pés do Senhor Jesus, que através de seu Filho unigênito, Jesus, que derramou o sangue na cruz por nós, para remir o nosso pecado. Olha o versículo 13, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do amor do Espírito Santo, do amor de Jesus para conosco, esse amor maravilhoso, esse amor estupendo, esse amor, quando ele nos diz aqui, que é maravilhoso demais, quando nós estamos em alegria com Ele, quando nós estamos em sintonia com Deus, que é muito importante nós estarmos
em sintonia com o nosso Deus, com o nosso Pai, para tudo o que fizermos, tá, amados irmãos? O que o apóstolo Paulo sentiu pelo Espírito Santo é o mesmo que está acontecendo hoje. O que o apóstolo Paulo sentiu lá atrás, até 2000 e tantos anos, está acontecendo hoje. É o mesmo que está acontecendo hoje. A obra de Deus aqui no Brasil é o retrato da igreja de Colosso, de Colossenses. Paulo dava graças ao Pai e dizia que sempre estava orando pelos amados irmãos de Colossos. É importante intercedermos pelas pessoas que são de Deus. Muitas vezes esquecemos de rogar ao Pai pelos membros da nossa congregação, da nossa igreja, até mesmo pelos pastores. E aos pastores, esses precisam de muita oração, pois têm um chamado para conduzir o rebanho do Senhor. Porque Paulo orava sempre. Porque duas coisas chamaram a atenção daquele apóstolo, né? Que nós vamos falar sobre isso. Amado, nós temos que orar pela igreja, orar pelo irmão. Procurar olhar o irmão dentro da igreja, amados, com os olhos espirituais, para ver a beleza que o irmão tem dentro dele, como é a alma desse irmão. Não olhar com os olhos físicos para ver a roupa que ele está vestido, ver a atitude que ele está vestido, para estar julgando o irmão. Quem somos nós para julgar alguém? É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Orar pela igreja, orar pelo seu ministério, pelo seu pastor, pelos obreiros da casa, pelos membros da tua igreja. É isso que nós temos que fazer. Os pastores, nós pastores, precisamos muito de oração. O que é a fé? Uma das coisas, de tudo que o Paulo fala aqui, ele vai falar também da fé. Do amor, da esperança, e do fiel ministério, né? Do fiel ministro. Mas nós vamos por parte. A fé. Conforme nós lemos no versículo 4, Paulo impressionou-se com a fé que os colossenses possuíam em Deus. Da mesma forma devemos ter a fé livre e genuinamente evangélica. Há, no entanto, muitos que possuem uma fé misturada e doutrina estranha. Mistura com doutrinas estranhas. Por isso ela não opera, ou a fé é bíblica, ou ela não opera de jeito algum. É preciso interceder para que os irmãos permaneçam nessa total confiança na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que acreditam muito em profetadas. A profecia é coisa séria. Por isso que diz aqui, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Amados, nós vamos saber aqui o que é os santos. Os santos são as pessoas escolhidas, somos nós escolhidos por Deus, que temos que nos santificar todos os dias, todos os instantes, para buscar o reino da glória. Essa é a fé. O amor. O amor é outro fator que impressiona o apóstolo Paulo e tem que impressionar a todos. O amor. O que era o amor? Que tinham um para com os outros. Você pode fazer a seguinte pergunta: pastor, quem são os santos? São todos aqueles que aceitaram o Senhor, os quais se tornaram santificados pelo sangue de Jesus. É esses os santos que Paulo está falando aqui. Não é outra coisa. Você pode fazer a seguinte pergunta: pastor, quem são os santos? Os santos são todos aqueles que aceitaram o Senhor, os quais tornaram-se santificados pelo sangue de Jesus. Quando você aceitou Jesus, aliás, Jesus te aceitou, o Senhor te aceitou, você passou a ser santificado com o sangue de Jesus quando você desceu as águas. As esperanças. O que é a esperança? A esperança de Colossos tinha essa fé, esse amor mútuo por causa da esperança que a eles estava reservada no céu.
É essa a esperança que nós temos que ter, amados, de que nós estamos no nosso lugar reservado no céu, na igreja grande. Conforme lemos no versículo 5, o que nós lemos no versículo 5? O versículo 5 nos diz, amado, por causa da esperança é que vos está reservadas no céu, do qual antes ouviste pela palavra da verdade e do evangelho. Eita glória, né? Essa é a importância da esperança. Conforme lemos no versículo 5, se Deus em sua infinita sabedoria criou para todos nós um planeta maravilhoso para dele desfrutarmos. Imaginemos então o que ele tem preparado para quando estivermos nas mansões celestiais, quando nós estivermos na igreja grande, quando nós estivermos no reino da glória, onde o diabo jamais entrará. Aquele povo da primeira igreja cristã tinha essa certeza de viver na eternidade com o Senhor Jesus. Todos nós temos que ter essa certeza, irmãos. Lutar para viver na eternidade com o Senhor Jesus. É isso que Deus quer de nós. A nossa santificação, a nossa humildade, o nosso amor para com a igreja, para com os irmãos, nosso amor para com o próximo. Pedir a Deus que nos dê a sabedoria para nós nos santificarmos, nos convertermos todos os dias, todos os instantes. O que é ser um fiel ministro, ser um fiel obreiro? O versículo 7, ele nos diz, aprendeste isso com Epáfras, nosso amado e conservos, que por vós é fiel ministro de Cristo. Os irmãos da igreja de Colossos tiveram a felicidade de ser evangelizado por Epáfras, um fiel ministro de Deus. Por isso nós temos que procurar a fidelidade dos nossos pastores, ser fiel ao nosso pastor, ser fiel ao nosso ministério. Imagine a responsabilidade desses homens. Eles tinham de se congregar, buscar na palavra a revelação do Pai e ensinar aquelas pessoas para que crescessem também espiritualmente. Assim também é todo aquele que é separado para guiar o povo de Deus. Não pode ver o rebanho crescer. O pastor que não se consagra, nem ora ao Senhor pela vida dos irmãos, tampouco medita na palavra ou leva a revelação ao coração das ovelhas. Por isso nós precisamos do amor. Por isso nós precisamos da oração do irmão, do fiel. Epáfras aqui fala, nós como pastor, Epáfras foi líder que realmente soube ensinar o povo. Paulo comentou que ele era considerado um fiel ministro de Cristo, mas o que vem a ser isso não é aquele que acha que pode fazer tudo porque diz que Deus entende os seus erros, mas é aquele que age como um pai, que mesmo às vezes sendo muito rigoroso, ensina o filho a andar no bom caminho. Não é aquele que acha que tudo pode, que é melhor do que os outros. Às vezes o pastor tem que ser rigoroso. Não pode estar passando a mão na cabeça. É sim, sim, não, não. Epáfras dedicou-se àquele trabalho, não como profissional, mas como pregador da palavra. Um verdadeiro ministro de Deus, um trabalhador executa as suas devidas funções, mas ao final do dia deixa de lado os seus afazeres profissionais. O pastor não pode agir dessa maneira. Ele tem que fazer a obra em tempo integral, em espírito de oração em todo o tempo. Se ele perder uma batalha, se um membro desviou-se, ele não pode deixar para resolver o problema no dia seguinte. Ele tem que se ajoelhar, buscar a verdade e a vontade do Altíssimo para repreender o mal que há na vida daquele servo que desviou. Às vezes tem pastor que ele é pastor profissional. Ele trabalha no horário dele que tem o culto, normalmente na segunda folga, mas o pastor
O verdadeiro ministro de Deus, ele não folga, ele não descansa, ele tem que estar aos pés do Senhor. Ele tem que estar junto a Jesus, buscando. Amanhã nós vamos falar sobre a oração. Orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Quando Epáfras transmitiu para Paulo a boa nova, esse reuniu seus pastores, obreiros e todo o povo e disse: Irmãos, precisamos orar muito pelos nossos irmãos de Colossos. Sei que estão bem, mas é o nosso dever orar. Isso é muito importante. Então nós temos que orar um pelo outro. Nós temos que orar pelo nosso ministério. Nós temos que orar pela nossa igreja. Nós temos que orar pelo irmão que está do lado. Nós temos que procurar olhar nossos irmãos com os olhos espirituais, não com os olhos carnal para julgar, para ver o defeito dos irmãos. Você quer ver defeitos? Julgar defeito? Vá de frente ao espelho e conversa contigo. E depois julgue a si mesmo. Para depois você olhar o defeito do irmão e julgar o irmão. Para depois você ver o defeito do pastor e julgar o pastor. Procura olhar para dentro de si. Ver os teus defeitos. Ao invés de ver o defeito do irmão. E sim orar pelo teu irmão. Orar, procurar pedir para Deus para você olhar as coisas na tua volta com os olhos espirituais e não com os olhos da carne. Pensa nisso. Pai, nessa hora santa e gloriosa, Pai amado, Pai querido, eu venho agora, Senhor, a teus pés interceder pelos teus filhos, Pai. Eu quero interceder agora, Pai amado, Pai querido, por cada um dos nossos ouvintes, Pai. Eu quero interceder por cada lar que chegar essa mensagem, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, eu quero interceder agora, Pai, por cada pessoa que ouvir essa mensagem. Que o Senhor abra uma janela no céu, Pai, e derrame a sua unção dobrada sobre a cabeça de cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estiver nos assistindo agora. Que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, Pai. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, Senhor. Então abra essa janela no céu e venha de encontro com a petição de cada um dos teus filhos. Ah, Espírito Santo de Deus, entra nesses lares, Pai. Faça o teu mover. Tire desses lares, Pai amado, Pai, que afaste desses lares o espírito caído, Pai. Afaste desses lares, Pai amado, o espírito da contenda, o espírito da discórdia, Pai. Afaste desses lares o espírito da fome e da miséria, Senhor. Afaste desses lares o espírito da doença, o espírito do vício, da bebedice, Pai amado, Pai, das drogas, da prostituição, Senhor. Da jogatina, Pai. Afaste desses lares o espírito maligno, Pai, da inveja, da calúnia, da difamação, Pai. Afaste desses lares o espírito maligno, Pai amado, do ciúme, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Visite agora, Pai amado, Pai, as pessoas que estão acamadas, Pai. E entre, Pai amado, Pai, que nessa hora santa e gloriosa, Pai, com a providência na vida de cada um. Que o Senhor venha agora para fazer o seu mover e o seu querer, meu Pai. Leve o refrigério à alma daquele que está doente, Pai. Leve o refrigério à alma daquele que está acamado, Pai. Aquele que está marimbundo, Pai amado, Pai querido. Eita, Espírito Santo de Deus, Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, Pai. Visite agora, Pai, cada pessoa, Pai amado, Pai, que tem o pedido de oração no nosso grupo de oração, Pai. Visite agora cada pessoa que tem aqueles pedidos na taça de oração, na DJ1, na 2, Pai amado, Pai. Visite agora cada pessoa, Pai, que está curvado orando com o Senhor, Pai amado, Pai querido. Inclina teus ouvidos, Pai, ouça o clamor dos teus filhos, Pai. Estenda as tuas mãos, Pai amado, Pai querido, derrame unção dobrada sobre a cabeça de cada um dos teus filhos. Abençoe os lares onde estão chegando essa mensagem. Abençoe os teus filhos. Abençoe os empresários. Abençoe as empresas, os lojistas. Senhor, abençoe meu vizinho da direita, Pai. Abençoe meu vizinho da esquerda, Pai. Abençoe o vizinho da frente e o vizinho dos fundos, Pai amado, Pai querido. Abençoe o vizinho do nosso vizinho, Senhor. Abençoe a nossa rua, Pai.
Abençoe o nosso bairro, a nossa cidade, Pai. Abençoe o nosso estado, o nosso país, Pai, amado Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, entra com providência na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Ouça o clamor dos teus filhos, Pai. Estenda as tuas mãos sobre eles. E com a autoridade que o Senhor me dá, Pai, amado Pai querido, eu estou abençoando cada lar, Pai, onde chegar essa mensagem. Com a autoridade que o Senhor me dá, Pai, eu estou abençoando cada pessoa que ouvir essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Amados irmãos, como todos sabem, eu sou o pastor Rodrigues, da Assembleia de Deus Jerusalém. Nós estamos situados aqui, na Alameda Martins Fonte, 163, Santo André, São Paulo. O irmão que precisa de uma palavra, de uma mensagem, uma oração, uma visita no lar, no hospital, pode entrar em contato conosco e teremos o maior prazer em atendê-los. O nosso WhatsApp é o 011 São Paulo 011 956554988, tá? É o 011 956554988. Esse é o nosso WhatsApp, tá? Quem precisar de uma palavra amiga é só procurar. E aquele que puder nos ajudar, irmão, com qualquer quantia financeira, para nós mantermos o nosso canal no ar, faça o Pix para nós. A chave do Pix é o meu CPF. É 889-455-10834. Aquele que puder nos abençoar, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus te ama e você é importante para Jesus. Eita glória!